Questão número 2. Liste as titulações /área de cada professor, ordenado por nome de professor e, posteriormente, titulação e área, né? Então, vamos ao diagrama R. Eu quero listar as titulações de cada professor. Eu tenho aqui a TB professor, eu tenho a professor titulação e está vinculado a TB titulação. Então, na questão, ele me pede para listar as titulações de cada professor. Então, eu tenho que botar o nome do professor e a titulação dele, né? Ordenado por nome professor, titulação e área. Aliás, ele pede para imprimir titulações /área. Então, tanto a titulação como a área. Então, eu tenho aqui a TB professor está vinculada com a TB professor titulação. Essa tabela aqui por si já está vinculada com a TB titulação e vinculada com a TB área. Então, eu vou precisar basicamente de quem? Das 4? Não, pessoal. Eu preciso do nome da pessoa. Então, eu vou fazer o quê? Pegar a TB titulação, TB área, a TB professor titulação, tá? E eu preciso passar pela TB professor. Se eu passar, não tem problema nenhum. Mas não preciso. Por quê? Se eu sei que o ID do professor é a mesma coisa que o ID da pessoa, é como se eu tivesse um vínculo direto aqui da ID professor com o ID pessoa. O ID professor da TB professor titulação com o ID pessoa da TB pessoa. Então, eu preciso dessa tabela, TB pessoa, TB professor titulação, TB titulação e TB área. São 4 tabelas que eu preciso fazer. Então, vamos lá. Select. Eu quero o nome do professor. Eu não tenho professor nome, eu tenho a pessoa. Eu quero o nome da titulação, NM titulação, e aqui tem NM área, para a gente lembrar. Titulação, vírgula, NM área, from, de onde vem o nome da pessoa? TB pessoa. De onde vem a titulação? Eu vou colocar aqui. Eu vou dar um enter aqui para deixar mais alinhado, para que fique mais fácil. Eu vou fazer o quê? TB titulação. Vou alinhar esse cara aqui. Vírgula. E a TB área. Porém, só que eu não consigo fazer isso com esses três elementos, porque quem vai me ditar as titulações é a TB professor titulação. Então, eu vou colocar ali, né? O que? A principal que eu vou ler é a TB titulação. Deixa eu ver se está junto, separado. Titulação. Professor titulação. TB professor titulação. Perfeito? Como eu sempre falo, né? Eu posso usar os nomes extensos das tabelas, só que começa a complicar. Então, vamos dar uns alias aqui. Eu vou chamar de A, B, C e D. Eu não gosto de deixar desalinhado, pessoal, tá? Uma questão de eu poder visualizar de forma melhor as minhas tabelas. Então, eu gosto de fazer o alinhamento, certo? Alinhar é importantíssimo, tá? É importantíssimo. Por quê? Se tu não tem um alinhamento, tu não consegue ver quais são os elementos. Eu sou até mais chato em algumas coisas, que eu faço isso aqui, ó. Eu faço os campos tudo separado, assim, ó, que fica mais fácil de eu visualizar. Aí, eu vou colocar a minha cláusula where, tá? Agora, eu vou começar a ligar. Eu vou ler aqui essa tabela aqui, que é a minha principal. Todas as outras são auxiliares, são tabelas que vão me trazer alguma informação. Então, eu vou começar. Eu quero pegar um nome, então eu vou pegar lá que b.id pessoa, que eu quero buscar lá na tabela de pessoa, tem que ser igual ao a.id professor.
E também. Então, and. Ó, ID professor, na TB professor titulação, eu tenho que pegar o conteúdo que for apresentado aqui e buscar o correspondente lá na TB pessoa, para que eu possa pegar o nome da pessoa. Aí, eu vou fazer o quê? Vou ali, vou pegar a titulação. Então, c.id titulação é igual, tá, a .id titulação, certo? Novamente, eu faço um alinhamentozinho aqui que facilita a minha vida. And, agora eu quero buscar a área. Então, o que eu tenho? d.id área é igual a a.id área, certo? Então, a questão diz: liste as titulações áreas de cada professor, ordenado por nome professor, titulação e área. Vamos ordenar, então. O nosso resultado, eu vou colocar um order by e relaciono quais são os campos que eu vou ordenar. Então, é nm pessoa, seguido do nm titulação e seguido do nm área. Essa seria a resposta. Vamos executar e ver se a gente não cometeu nenhum erro. Ó, Alice, a titulação doutorado, a área de engenharia. Bruno, mestrado, matemática. Então, essa aqui é a resposta correta. Deixa eu colocar em área cheia aqui para vocês visualizarem.